Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Então, hoje, domingo, que dia que é hoje? 9? Dia dos Pais. Dia 9? Dia 9. 9. Dia dos Pais. 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais, né? Excepcionalmente ontem não tivemos nossa live, que a gente costuma fazer todo sábado à noite, onde foi dia de ceia no ministério que eu congrego. Então a gente acabou não adiando. Então estamos passando aqui só para dar um feliz Dia dos Pais a todos os pais que porventura vierem a ter contato com esse vídeo, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E deixar aqui o nosso abraço e os nossos votos aí de muita paz, muita alegria, muita saúde, né? A gente já teve aqui um dia abençoado, né, Marcos? Graças a Deus. Graças a Deus, o Marcos aceitou o convite da gente aqui para vir passar esse dia conosco. E... Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? E assim, foi um dia bem proveitoso, falamos bastante da palavra de Deus. Seria um belo conteúdo se a gente tivesse até gravado, né? O que a gente estava conversando um monte de coisa aqui, né? Mas tem coisa que eu confio mesmo que eu... Verdade. Tem as coisas que dá muita polêmica, mas foi bem enriquecedor para a honra para o nome do Senhor Jesus. E a gente veio aqui trazer esse recado para você, essa mensagem de paz, de conforto, de alegria, né? E saudar todos os pais. Que todos os pais tenham um dia maravilhoso, né? Que o dia não terminou ainda, né? Sim, sim. Que todos os pais tenham um dia maravilhoso, né? E você que tem seu pai, né? Honra, porque é o primeiro mandamento como promessa. Honra teu pai e honra tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a vida. A gente vê muita pessoa morrendo cedo aí, né? Justamente não honrar o pai e a mãe. Às vezes o pai dá um conselho, né? Mas não é por mal, é por bem, porque o pai quer ver o bem do filho, né? Só que a gente vê o caso daquele filho pródigo, né? Então, rapaz. Quando ele queria a parte da herança dele, né? O pai não quis debater muito com ele, mas, né? Ele sofreu muito. Não precisava passar por isso, não precisava passar isso. Então, né? você que tem seu pai, honre teu pai, honre tua mãe. A gente vê ali, né? A história bem conhecida do Evangelho, né? Das pessoas que ele passou uma situação assim de extrema necessidade por causa da desobediência, porque ele optou por passar. Da rebeldia, da desobediência. Aí, tipo assim, às vezes a gente essas coisas, mas a gente passa porque foi desobediente alguma hora. Isso. Alguma hora. As pessoas não sabem o que significa pródigo. Pródigo por exemplo, o índio é considerado pródigo. Por quê? Pródigo é aquele que não sabe valorizar, não tem noção de valor. Por exemplo, não sabe, se dá R$100 na mão dele, ele não sabe o que fazer com aquilo, porque não existe valor para ele. Então, pródigo é aquela pessoa que não sabe reconhecer, por exemplo, no caso daquele jovem, ele não soube reconhecer o valor da herança que o pai tinha dado para ele. E ele pegou e dissolutamente gastou tudo o que tinha, a ponto de chegar e se encontrar numa situação onde ele desejou comer a comida do porco. E aí, quando ele se deparou com aquela situação, que inclusive um judeu, né, se deparar com uma situação de cuidar do porco, já era uma coisa terrível para eles, né? Um animal imundo. E ainda se desejar a comida que um animal imundo come. Olha, a gente que, por exemplo, no Brasil, a gente comer carne de porco é coisa normal, né? As pessoas, o brasileiro ama feijoada, então não é uma coisa tão terrível pra gente, né? Se você colocar algum animal, por exemplo, um pet, no lugar do porco, a pessoa tem um pouquinho mais noção, né? Assim, eu tenho vontade de comer ração. Você tá com vontade de comer ração, mas aí você imagina, o seu pet você ama. Agora você imagina você comer a ração de um animal que você tem que desprezar, né? Aí você vai comer a ração do animal que eu desprezo. É difícil você mensurar assim no nosso cotidiano, assim, porque a gente costuma comer carne de porco sem problema algum. Acho que é uma boa associação que você fez, né? Tipo assim, a pessoa desejar comer aquilo que detesta. Então. É aquele que não é apreciado. Tipo assim, você cuida de barata. Entendeu? Você cuida de aranha, você cuida de ratos, né? Tem umas pessoas que cuidam do rato para poder, né? E aí a gente tem uma noção melhor do que... É uma coisa que você repudia, algo que você repudia. Você tá cuidando daquilo e ainda mais desejar que... A gente não precisa nem ir muito longe, por exemplo. Eu tenho uma filha...
me odeia banana. Você fala que tem banana, você sentiu o cheiro de banana, ela já não quer, começa a ficar com ânsia de vômito. Aí você imagina a minha filha, por exemplo, que não gosta de banana, chegar numa situação onde ela tem vontade de comer banana. Então você imagina a coisa mais desprezável que você possa imaginar e você fica com vontade de se alimentar daquilo. Então essa é a situação. Né? E a gente vê assim que aquele rapaz, ele só quando ele chegou nessa situação tão terrível que ele foi cair em si do que ele tinha feito, dizendo: os servos do meu pai, os empregados do meu pai comem do bom e do melhor. Olha que situação. E ele volta. No retorno a gente vê o comportamento de um verdadeiro pai, porque o pai, quando recebeu ele enxergou o filho de longe, mandou pegar vestes novas, calçar nos pés dele, colocou uma manta nele lá, né, com toda a honra, abraçou, beijou, colocou um anel no dedo. O anel, esse anel significa que o filho fazia parte da família, e aquele anel significaria que ele voltou a ser herdeiro. Aliança da família, né? Aliança da família. É o símbolo, que é geralmente nos anéis da família tem aquele brasão da família, que é onde eles selam as propriedades e tudo mais. Então assim, várias honras que ele deu. Né? E assim, a gente vê que ele lançou-se, abraçou o filho, beijou o filho. A gente vê muito comportamento de Davi com Absalão, né? Quando Absalão foi lá, mata o próprio irmão e volta, Davi também vai lá, o abraço, o beijo. A gente vê o comportamento de um pai, né? Que um pai realmente, que é pai de verdade, porque tem pai aí que não vale um real. Tem que citar isso também. Né? O que vale ressaltar nessa história do filho pródigo, né, é que ele não precisava passar por isso. Não. Foi uma opção dele. Não precisava passar por isso. É o mesmo caso de Absalão, né? Absalão também, ele causou as próprias situações. Exatamente, né? exatamente. E a gente vê, quando você vê assim, por exemplo, dificilmente um pai vai querer o mal pro filho, né? No caso de Absalão já foi uma profecia, né? Bateu no teto dele. Exatamente. Né? Justamente por conta de uma escolha que Davi também fez. Por causa do erro dele. Exatamente. Mas o caso do filho pródigo é um caso bem isolado. Assim a gente consegue recortar a figura ali e colocar bem com relação ao comportamento de um pai que ama o filho. E a gente vê que tem muitos hoje em dia se fazendo de filho pródigo, né? Se fazendo, né? Sem necessidade. Sem necessidade. Optando por passar por situações que não... O que eu falei com um colega meu hoje dessa semana que ocorreu aí na perda da nossa irmã, né? É que a gente vê que muitos filhos não merecem uma mãe, mas muita mãe merece um filho. Porque a gente vê que tantas mulheres que têm como fala, o anseio de ter um filho e não pode, né? Então a gente vê o lado da mulher, né? Porque tem mulher que eu conheço uma pessoa que ela ansiava ter filho, não conseguiu. Não pode, ela teve que adotar, não pode. E às vezes o filho tem a mãe, tem o pai e o despreza, né? Então a Bíblia fala para a gente honrar o pai e honrar a mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. É bem complicado isso daí, né? A minha sobrinha, a Josi, uma pessoa que é muito próxima da nossa irmã, que faleceu, ele fez um post que falava uma frase que dizia o seguinte: você alimenta um cachorro 3 dias, ele lembrar de você por 30 anos. Você alimenta um ser humano por 30 anos e ele te esquece em 3 dias. Então é uma realidade dura, é uma realidade dura, né? Apesar da ficção de um cachorro não viver 30 anos, mas a analogia é bem real, né? É uma coisa que a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia. De pessoas que realmente são falhas e não conseguem perceber o valor que o ser humano tem, né? E a gente não conseguir perceber o valor do ser humano já é uma coisa terrível, né, diante dos olhos de Deus. Não conseguir perceber o valor que nossos próprios pais têm, nosso pai, nossa mãe, é pior ainda. É muito pior, né? A gente tem uma história lamentável. A gente acabou crescendo longe dos nossos pais, né? Assim, nossos pais não, nosso pai. A nossa mãe, por conta do alcoolismo, do meu pai, ela acabou se separando muito cedo. Eu na época eu tinha 4 anos, você tinha o quê? 8? Eu tinha 10. Tinha 10? Exatamente. Você é 6 anos mais velho que eu? 6. E eu tinha 4. Eu tinha 6. Porque a gente 6 anos diferente de você pra mim. Eu tinha 6, eu tinha 4. Tinha 4.
Você, acho que tinha 8, acho que era Linda. Eu tinha 10, exatamente 10 anos. Isso, e eu tinha 4 anos de idade. Então, quer dizer, eu cresci longe do meu pai. A figura paterna que eu tinha dentro de casa era o Tonho pra mim. Era o nosso irmão mais velho. Então, que foi quem nossa referência de homem dentro de casa era o nosso irmão mais velho, que é o Tonho, que acabou assumindo, né, o papel do nosso pai, né? Não que nós desprezamos nosso pai de maneira nenhuma. Íamos visitá-lo, né? Mas a referência você perde. Sim, sim. E qualquer referência que nós pudéssemos ter dele... É importante para o crescimento do exatamente, do ser humano, né? Você tem um pai. Meu uma pai família. Não tá aqui, mas eu tenho um pai. É diferente de você falar, não tenho pai. Né? É diferente. A gente não passou por essa experiência, mas assim, aquela figura paterna, da importância do pai dentro de casa, como exemplo a ser seguido, a gente teve que substituir a figura do pai pela do nosso irmão. Então não faltou referência pra gente. Mas a gente cresceu longe do pai, uma coisa que a gente tem a oportunidade agora. Eu tenho 3 filhos, meu irmão tem 2, e assim, a gente tem a oportunidade de fazer a coisa certa. O papel do pai. Né? O papel do pai, que é você ser o cara, ou você, no caso eu sou o chatão da casa, né? Você também deve ser. Eu não tô nem aí. O André é sou pai. O André é chato. Não, eu sou chato. Em casa eu sou chato. A mãe é boazinha, vilão, mas eu sempre quando eu vou brigar com eles, eu vou dar um conselho pra eles e falar assim, sabe que o papai te ama, né? Mas é assim. Exatamente. Porque nós temos que não mostrar nosso amor, né? Nosso amor repreendendo. Porque exortando, né? Exortando, porque a Bíblia fala assim que... Eu tô me repreendendo também, quando tá errado, tem que repreender mesmo. Porque assim, quando a pessoa, a repreensão, às vezes dá um sentido pejorativo, né? Que você tá sendo chatão. Mas não, quando a gente exorta com o quê? Com cuidado, querendo corrigir realmente, para que a pessoa tenha o rumo certo na vida, né? Uma coisa interessante que o pai tem que ser amigo, com certeza. Mas primeiramente tem que ser pai. Exatamente. Porque não adianta ser amigo e depois ser pai. Primeiro vem um pai, porque você é pai. E depois você é amigo do seu filho. Mas primeiramente pai, porque quando você fala, ele vai ouvir. Exatamente. Agora o pai é amigo, passando a mão, daqui a pouco o cara tá batendo na tua cara. Você sendo pai, o que você dita é regra. Não existe negócio que as pessoas querem fazer hoje em dia, que é tirar a autoridade dos pais. Você sendo pai, você é a autoridade no seu lar. E é importante você ter isso em referência. Você falar, o seu filho tem que te obedecer. Ele não tem que ficar contrariado. Tudo bem, ó. Jesus deu um exemplo, né? Tinha 2 filhos. Aí o pai falou assim, ó, vai trabalhar. Aí um falou assim, tá bom, pai, eu vou. E não foi. Aí chegou pro outro, vai trabalhar no meu negócio. Aí ele falou assim, pai, não quero não sei o quê. Mas esse foi. Qual que fez a vontade do pai? Às vezes o seu filho pode fazer contrariado, fazer a sua vontade, mas é importante que ele faça a sua vontade, porque você é o pai, você é a autoridade, e você quer o melhor para ele. Então, às vezes, por exemplo, você vai chegar a repreender o seu filho, exortá-lo no Senhor, com todo o cuidado para que ele siga um caminho certo na vida. Possa ser que ele faça contrariado, mas é melhor ele fazer contrariado e fazer, do que ele falar que não fazer e não fazer. E é onde muita gente tem sofrido hoje em dia. Os filhos, na frente dos pais, são uma bênção. Mas quando vira as costas, faz tudo aquilo que o pai não gostaria que ele fizesse. Isso aí que é o problema da nossa sociedade. E os pais não têm o quê? Autoridade, né? Né? Até tem um pouco de medo de contrariar o filho. Exatamente. Aí tipo assim, eu não quero ser o cara chato como foi meu pai. Mas tipo assim, você tem que ser pai. Primeiramente pai. Exatamente. Depois você pode ser o que você quiser. Mas primeiramente seja um pai, seja só uma mãe pro teu filho. Porque aí, essa aí é a coisa que ele vai levar pro resto da vida. Exatamente. Da vida dele. E outra coisa também, né, que a Bíblia fala assim, que toda criança nasce louca, né? Eu tô pensando nisso. Às vezes esse negócio... Toda criança nasce louca. O que corrige a loucura da criança? A vara da correção tira a loucura da criança. Então... Aí esse negócio dali da palmada aí deixou muita gente em choque. Se for, tipo assim, eu não digo assim, a pessoa espancar de maneira nenhuma. A Bíblia fala para não ser espancador. De maneira nenhuma, não pode ser um pai espancador, porque a Bíblia nos ensina assim. Mas eu cresci tomando cascudo. Eu já apanhei de pai de São Jorge, Então, baixo de chuveiro. E não morri, tá? Assim, tá? E não morri. Gente, olha só, eu confessar um crime. Quando eu comecei a pegar rouba marmita, lembra quando eu roubei marmita? As misturas da marmita, chegava lá com a marmita dos meus irmãos e daí pegava a mistura da marmita. A minha mãe um dia chegou, eu tô lá tomando banho comendo a marmita do Binho, eu acho.
Minha mãe meteu o pé na porta, com a cinta na mão já. Ah, então é você que tá pegando. E eu tô. Várias chineladas também. Várias chineladas cintadas, né? É cintada. Fiquei todo marcado lá. Morreu? Tô vivo até hoje, nunca mais peguei. E amava. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é maravilhosa. Que surra bem dada que eu tomei. Assim, me corrigiu. Porque aquilo ali, aquele hábito de pegar a coisa que é do outro, imagina, você pega, começa assim. Começa assim. Começa com as coisas pequenininhas. Mas aí eu, poxa, você tá, minha mãe, nossa mãe, ela chegava a repreender, ela batia falando, nós tá apanhando por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas nunca crescemos todos, graças a Deus, com boa índole, sabendo a diferenciar o certo do errado. Preso, todos lutando, bandido, todos lutando, tirando a brincadeira do Messias hoje, né? Mas todos bem criados, trabalhadores, honestos e honramos nosso pai e nossa mãe. Na verdade, missão cumprida com relação a isso. Pra você ter ideia, eu não bebo. Não bebo vinho, não bebo cerveja, não bebo nada. Porque eu cresci numa família que não tinha o meu pai e minha mãe passando muito sofrimento por causa da bebida. Então, enquanto viva, eu não criei o hábito de beber porque eu ficava sempre pensando na vergonha que a minha mãe ia passar, que eu ia fazer minha mãe passar, e numa angústia que minha mãe ia fazer minha mãe passar por conta da bebida. Se um dia eu chegasse, por exemplo, bêbado dentro de casa. Mesma coisa eu não fiz com cigarro, bebidas, tudo o quê? Tudo preocupado sempre com o pensamento da minha mãe. Minha mãe, pensando que minha mãe ia pensar de mim. Não porque eu não queria Minha mãe falou assim, ó, não vá pela cabeça de ninguém. Você tem sua própria cabeça. Não faça as coisas para agradar os outros. Então eu cresci com isso, graças a Deus. Deus me livrou dos vícios por conta dessa preocupação que eu tive de quê? De honrar minha mãe, de não dar essa preocupação para ela. E se todos os filhos tivessem essa preocupação de não dar trabalho, Marcos, a gente vê, por exemplo, quando a gente vê nas reportagens, os pais e as mães chorando por causa de bagunça que o filho fez. O que você está fazendo? Olha o que você está fazendo passar. A gente vê, qualquer reportagem que você vê, onde chega na delegacia lá, alguém que fez alguma coisa errada, chega o pai e a mãe, os pais e as mães desolados, muitas vezes honestos, trabalhadores, e os filhos optam por fazer coisas que vai desonrar o pai e a mãe. É que no crescimento do ser humano, né, não sempre quer provar alguma coisa para alguém. Foi como você falou, né? Sempre precisa provar nada para ninguém. Exatamente. Não precisa provar nada pra ninguém. Se for escolher alguém para provar alguma coisa, prova pro seu pai ou pra sua mãe. Ou prova pra você que meio que você consegue vencer uma dificuldade. Não precisa arrumar dificuldades pra você mesmo, né? Aí tipo assim, a pessoa quer provar que é homem, fumando um cigarro, fumando uma maconha, né? Se envolvendo numa situação. Em briga, em discussões, dissessões, com o crime, pra provar alguma coisa pra alguém. Tipo assim, não precisa provar nada pra ninguém, gente. Não precisa provar nada pra ninguém. Seja você mesmo. Seja natural. O Deus abençoa que é temente a Ele. Né? Você não precisa ser mais do que isso. A palavra do Senhor nos dá um desafio. Quando você vai ler lá nos livros, principalmente do Velho Testamento, aí, por exemplo, os reis, você vê lá, assim, e não foi melhor do que seus pais. Isso. Então, nosso desafio é nós sermos melhores que nossos pais. Se o seu pai é misericordioso, se ele é honesto, você tem que ser mais que ele. Se a sua mãe é uma boa mãe, você tem que ser melhor mãe do que a sua mãe foi. Se o seu pai é um bom pai, você tem que ser o melhor pai do que seu pai já foi, jamais seria. Então, o nosso desafio é nós sempre superarmos os nossos antepassados. Os nossos passados cometeram erros, fizeram coisas que muitas vezes desagradaram a Deus. O nosso desafio é cometer menos erros. Perfeito ninguém vai ser. Você nunca vai ser o pai perfeito. Sempre vai ter alguma falha, sempre vai ter alguma dificuldade. Mas o que Deus espera que você faça é o seu melhor. Interessante, sabe qual é o melhor? Mais interessante no seu melhor é que o seu melhor você pode fazer. Só depende de você. E você, que é o seu melhor, né? Que é o seu melhor. Amém? Então a gente queria passar aqui só para deixar essa mensagem para vocês. Um feliz Dia dos Pais a todos. Né? Que o Senhor possa te iluminar. Use a palavra de Deus para poder ser o melhor pai possível. Use orientações do Pai Eterno, que é o Pai Perfeito, o Pai das Luzes, para poder te inspirar para que você seja um pai verdadeiramente nota 10. Amém? E que o Senhor venha te abençoar. Amém. Amém, Marcos? Amém. Até a próxima. Semana que vem vamos falar sobre os anjos. Amém? A gente prometeu de falar com os anjos, aí por causa dessa questão de ontem, que teve a ceia no ministério, a gente acabou adiando para a próxima semana. Talvez não seja um milionário, mas vai Sim, vai ter haver. em nome de Jesus. Amém? Amém? Até a próxima, Deus abençoe.